Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Eu sou a Tainá. E eu sou a Erika, e está começando mais um canal. Não. Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre confissão e arrependimento. Primeiro, começando com a definição de confissão. O que é confissão? É declaração verbal ou escrita pela qual se reconhece ter feito ou dito alguma coisa. Ou seja, fazer confissão das suas culpas ou dos seus pecados, por exemplo. Por muitas vezes nós podemos achar que só nós estamos cometendo um pecado e que aquele pecado é tão grande que a gente não consegue vencer ele. Muitas vezes a gente para pra pensar e fala, eu nunca vou conseguir sair desse pecado, da minha natureza humana, imagina. Mas o problema é quando se torna um pecado contínuo. Significa que a gente não vai mais conseguir vencer aquilo sozinho, que a gente precisa compartilhar, porque já tornou um mau hábito. É muito perigoso, a gente não pode correr o risco de nos entregarmos ao pecado, porque se a gente guarda pecado pra gente, é menos provável da gente conseguir vencer aquilo. Se a gente acaba não confessando os nossos pecados uns aos outros, é muito mais fácil minimizar o tamanho da gravidade daquele pecado. E daí a gente começa a ignorar as consequências daquilo quando a gente não conta pra ninguém. Porque quando a gente conta pra alguém, beleza, a gente vai se sentir mal. Tipo, contei que eu dormi com meu namorado. Vai causar nas pessoas, tipo, meu Deus, eu não devia ter feito isso, mas causa em mim também, assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então eu vou pensar melhor nas consequências e essa pessoa pode me ajudar. Se a gente não confessa, a gente transforma o pecado em pecadinho. Não existe pecadinho, existe pecado. Tá, mas tem um medo. E se o pecado que eu tô confessando pra alguém é muito maior do que o pecado dela? E se a pessoa falar do meu pecado pra todo mundo, eu vou correr esse risco? Sim, a gente precisa correr esse risco. A gente tem que saber sobre o que vamos falar e pra quem vamos falar. A gente não pode evitar a confissão, é importante. Só porque, com medo daquela pessoa espalhar o meu pecado pra todo mundo, eu não posso evitar a confissão. Se você tá com medo, conta pra pessoa correta. Conta pra pessoa correta. A gente tem um pouco de medo, assim, de ser vulnerável. Sendo que se a gente não é vulnerável, se a gente não abre o nosso coração endurece e vira pedra. Todo aquele mal que tá dentro dele acaba impedindo que o bem entre, porque ele tá ocupando um espaço. A gente precisa parar de se sentir ameaçado pela outra pessoa para que a gente comece a ter um entendimento recíproco como uma igreja, como uma família. Uhum. E a gente falou de pessoa correta, que você deve se confessar pra pessoa correta. Mas quem são essas pessoas corretas? A gente já fez um vídeo sobre compartilhamento e a importância de compartilhar tudo da nossa vida com pelo menos uma pessoa. Mas aqui a gente tá falando de confissão, que é algo mais crítico, que deixa a gente ansioso, deixa a gente, ai meu Deus. Quem seriam essas pessoas? Tem que ser alguém que você confie e que você se sinta confortável. E que você saiba que tem a mesma visão que você. Porque muitas vezes você tem aquele seu melhor amigo da faculdade, aquele seu melhor amigo de infância, só que ele não tem a mesma visão que você da vida, do que é certo, do que é errado. Então muitas vezes você vai confessar um pecado pra ele, aquilo não é pecado. Aquilo não porque é pecado. Segundo a visão de Deus, é pecado, dos filhos de Deus não deve fazer, mas aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vai falar, você tá com neura disso. Por isso que muitas vezes, sempre na verdade, é melhor você procurar uma pessoa da igreja. Até porque, como a gente leu em Tiago, é importante nós confessarmos os pecados uns aos outros e fazer oração um pelos outros. Talvez aquela pessoa de fora, ela não vai saber orar por você, mesmo que ela queira o seu bem, ela não tá ali naquele meio, ela não tá na mesma caminhada que você. E se eu não tiver amigo? Porque nem sempre é fácil você ter uma amizade verdadeira e nem sempre seus amigos são uma opção, porque temos aqueles amigos, né, que falam um pouquinho mais, que se ele espalha o meu pecado pra outra pessoa, sem querer às vezes. Você pode procurar alguma liderança da sua igreja, porque a liderança, ela é espiritual, ela não é só física. Ele já paga um preço por você e ele tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, além da experiência, existe a autoridade. Então, essa pessoa com certeza vai te ajudar. Tá, agora a gente vai falar de alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem que entender que não podemos esquecer que a primeira pessoa a quem devemos confessar é Deus. Em Salmos diz: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, a gente tem que entender
que tudo bem, é bom a gente confessar os nossos pecados uns aos outros? Sim, é bom, porque isso nos fortalece como um corpo. Mas a gente não pode esquecer que a primeira coisa que devemos fazer é confessar o nosso pecado a Cristo. Por quê? Porque essa é a nossa necessidade primordial. Um segundo ponto importante. A confissão e arrependimento não são as mesmas coisas. Reconhecer o seu pecado, seja diante de Deus ou entre nós, não é o mesmo que se arrepender. Reconhecer é apenas saber que aquilo que você está fazendo é um pecado. Já o arrependimento traz mudança. Então, se você reconheceu que você está pecando e você, aquilo não te fez pensar em mudar a sua atitude, desculpa, meu querido, mas você não se arrependeu. Arrependimento traz mudança de vida. Se reconhecemos os nossos pecados e não nos arrependemos, algo na nossa vida cristã está errado, pois nós devemos estar em busca constante de santidade e de se parecer com Deus. O nosso maior desejo tem que ser ter uma vida de santidade, assim como Jesus teve, assim como nosso Pai. E nós temos isso através da mudança de vida, que é o arrependimento. Vamos começar a pensar, se a gente sabe que está fazendo algo errado e a gente não quer mudar aquilo, tem algo errado, a gente não está caminhando para a santidade. Se não tem mudança de hábitos, então a gente está andando no mesmo caminho, só que já sabendo que aquilo é um pecado. O que é muito pior, né? Acima de tudo, a gente tem que lembrar que Deus nos ama e Deus nos quer, não importa aquilo que a gente fez. No momento que a gente se arrepende, Ele apaga o nosso passado. Então, nós devemos assumir as consequências e recomeçar. Pois Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Deus nos colocou juntos para nós sofrermos uns com os outros, mas também para nos alegrarmos uns com os outros. E praticar a confissão mútua nos permite desfrutar de todo o espectro de relacionamento com Deus e o relacionamento que Deus quer um com os outros. Então, gente, é isso aí. Esse foi mais um vídeo do Worship. E eu espero que tenha tocado no seu coração e que Deus fale com você através desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu nunca sei onde é, e deixar o seu curtir. Deus abençoe!